A lenda mais popular vem da China e remonta a 221 a.C., onde se acredita que o imperador Qin Shi Huang prolongou sua vida bebendo o chá da imortalidade, criado para ele por um alquimista. Há alguma especulação entre os estudiosos sobre se este era realmente o chá de kombucha ou de cogumelo reishi. O folclore russo diz que um monge com poderes de cura foi chamado para ajudar o imperador moribundo. O monge prometeu salvar o imperador com uma formiga que ele derramou no chá do imperador e o instruiu a esperar até que a água viva se formasse para bebê-lo. O chá se transformou em uma poção curativa que salvou o imperador. De acordo com uma lenda vinda do Tibete, um monge adormeceu e um inseto portador de bactérias pousou em seu bule de chá fresco. O bule foi esquecido e uma cultura pôde se formar. Quando o monge descobriu as incríveis propriedades deste chá, ele o compartilhou com amigos. Nos 3 mitos aqui narrados, todos tinham presença de outras espécies além da humana. Seja um cogumelo, uma formiga ou um inseto voador, nada se cria sem relações de corpos. Há muito se crê na criação a partir do uno, célula, átomo, mas é um uno minimamente tripartido. O deus cristão é 1 em 3. As parcas, da mitologia grega, são 3 que cortam uma linha da vida. O homem nasce, cresce e morre. Dividimos o tempo em passado, presente e futuro, manhã, tarde e noite, começo, meio e fim. O corpo é interno, pele, externo. A kombucha é água, biofilme e ar. Eu lido com 3 escalas: micro, escala humana e macrocósmica. 2 linhas formam 3 pontos, e 3 linhas fecham seus 3 pontos em um processo infinito de desdobramento, do símbolo delta. Em geografia, delta é zona de acumulação de terras de forma triangular, nas embocaduras dos rios, ou quando as águas do rio desembocam no mar ou oceano, através de redes de canais. O símbolo também é referente de incerteza na mecânica quântica, e na matemática, representante da diferença entre 2 variáveis. Tudo me leva a poetizar tempo e território através do cultivo multiespécie em uma tripartição. Me lembra Tchekov é um cogumelo, peça dirigida por André Guerreira Lopes, da companhia Lusco-Fusco. Ao misturar meditação em primeiro plano, montagem cênica da peça de Tchekov As Três Irmãs e a lembrança de uma entrevista com Zé Celso, quando ainda era estudante de teatro, projetada em uma tela à frente do palco, o diretor mistura tempos, espaços e altera perceptos, atinge pela tríade. A entrevista de Zé Celso conta, por sua vez, a montagem que o Teatro Oficina fez da mesma peça nos anos 70. Entenderam um texto através da mescalina, consumindo cogumelos alucinógenos, e por esse atravessamento do texto corporificado, os atos da peça também foram materializados. Zé Celso explica que o primeiro ato se mostrava na intenção da força do coletivo, da intenção do crescer e da união de diferentes elementos. Associei imediatamente com as fases que o cultivo da colônia de micro-organismos também apresenta. Em seu processo iniciado dia 23 de março, a junção dos elementos e a atividade conjunta são essenciais para a criação de corpo e de seu ambiente. Eu faço um pequeno diário para meu convívio com a kombucha. Quem já teve um diário sabe o quão curioso é ler sua própria vida. Mas nesse, especificamente, é descrita uma relação multiespécie entre meu corpo e o corpo da colônia de micro-organismos. Passo a observadora de segunda ordem, capaz de perceber camadas, atravessar a carne e encarná-la. No segundo ato, as vibrações começam a se dispersar em pulsos localizados. Para o ensaio da peça,
As personagens se encontram em duplas e trios. A kombucha, curiosamente, também. O chá que eu coloquei estava mais quente que o natural. As outras colônias estavam com um pó em cima. Nessa eu coloquei um chá até mais diluído. O biofilme tomando forma. E forma, como Erin Manning nos diz, é o que acontece quando a atividade se aproxima do limite. A materialidade da linguagem que se dobra sobre ela mesma, produz bainha. Começa a se dissipar entre chá probiótico, biofilme e ar. A partição dos elementos e a procura de suas estabilidades delonga para o terceiro tempo, em que sozinhos e desencontrados, ninguém se acha, a comunicação falha e talvez o desespero reine. Formou uma paisagem com fungos e elevações devido à flor de hibisco que eu tinha jogado antes. Formou um coração no meio, e esse biofilme está totalmente solto. A kombucha se materializa mais definitivamente, cria um corpo de celulose, o biofilme, embebido no chá e preenchido de ar, mas já é um corpo por ela mesma, capaz de ser retirado de seu cultivo e esperar ao sol até que toda a sua água seja evaporada. O cultivo da kombucha é um equilíbrio dinâmico. Ela se cria no pH ácido e se torna mais ácido a cada minuto. Não existe um certo para cultivá-la, um como certo. Mercadologicamente, sim, existe. Para um fim, um objetivo, sim, existe um certo jeito. Aqui eu faço especulações e fabulações multiespécies, de ser vivo para ser vivo. No quarto ato, Zé Celso conta: ninguém vibraria nada, cada um com suas energias interiores, cúspes, intestinos, líquidos íntimos até morrer. E no fim do fim, se encontram para outra vida, outro ciclo. O biofilme secou. Na visão humana, morreu, não tem mais uso. Na visão a ser construída, sei que um dia depois de retirado do seu cultivo, ele perdeu a maior parte do que seu corpo é feito, de água. Restou celulose. Assim como nós, a kombucha também tem a maior parte do seu corpo composto por água. Assim como Gaia, que também tem a maioria do seu corpo composto por água. Em um resta pele, do outro resta terra. Quando após o tempo espatifado, a passagem dos pássaros, a morte e o duelo do último ato, uma bala atirada é responsável pelo furo, pelo rasgo e pelo corte. Esse é o que o diretor chama de ponto de perfuração da peça, que nos leva ao quinto tempo, um tempo da mandala que está para chegar, possível de ser escutado, sentido. O mesmo processo de transmutação do corpo visível que o processo da vida da kombucha nos conta. Seu biofilme retirado junto às suas vísceras, sozinha, mortal, é também signo de reencarnação para um outro ciclo que pode ser iniciado. A matéria, una, que majoritariamente se desdobra em 3 fases, precisa do adensamento-mutação, que só acontece pelo perfurado, transversado, cortado e exposto em suas camadas. Um mundo que precisa de regeneração e não renascimento, conversa pelo agora profundo, que entende a água, o biofilme e o ar como um, mas também como compostos que em simbiose se retroalimentam. Zé Celso ainda diz que durante uma de suas viagens de mescalina, muito lhe foi mostrado. Ele escutou, eu diria, como escutamos em sonhos. Passe a limpo. Passe a limpo nossa revolução. A Revolução Brasileira vai ser a última. Ela não vai simplesmente transformar as estruturas sociais e econômicas do país. Ela vai mexer naquilo que a Revolução Russa não mexeu. Vai mexer nos micro-organismos, na vida molecular das pessoas.
Essa colônia, que na França é chamada de Mer, ou mãe em português, é capaz de iniciar tantos cultivos, de reproduzir tanta vida, que me faz pensar sobre a sua primeira forma encontrada na natureza. Chá da imortalidade, salvador ou probiótico, a kombucha se tornou lenda por suas propriedades poderosas atuantes junto ao corpo humano. Nós a domesticamos e perdemos sua origem. Ou talvez sua origem seja a origem da perfuração, uma origem misturada e borrada, de um triângulo anterior que a humanidade de agora não consiga ter acesso. De quando todas as humanidades se reconheciam. O núcleo pré-mitose. Penso na intenção de passar a limpo. Acho que o artista, ou a arte, tem o poder de acesso aos pontos cardeais do delta, da incerteza e da diferença para viajar entre eles. Quando eu vi a montagem de André em 2018, a memória da entrevista com Zé Celso, as 3 irmãs no palco e os micro-organismos, estar em uma agência multiespécie é uma grande revolução. E grandes revoluções são despertadas pelo sensível. Os sonhos, as viagens, os cultivos, são todos atos de passagem para a carne viva. E a carne viva, por si só, é transmutação.